Com o senhor a palavra, pastor Semei. Muito obrigado, pastor. Agradeço desde já pela oportunidade de testemunhar e abrir a palavra com a igreja. Tenho no coração um anseio muito grande por transmitir a todas as pessoas, da forma mais rápida possível, todas as oportunidades que estejam surgindo. Estou fazendo questão de falar para as pessoas o que Deus tem operado na minha vida e o que com certeza o Senhor vai operar na vida de cada um dos seus filhos, em toda a sua igreja no mundo. Eu tenho certeza que Deus está mandando um recado para a gente, um recado mundial. Okay. Eu gostaria de, antes de falar, pastor, cantar um pedaço de uma música que acredito que vai nos inspirar ainda mais para abrirmos a palavra de Deus nesta tarde, tá? É uma música conhecida de vocês, provavelmente dos mais velhos. Dos mais novos, acho que não vão conhecer. Mas é conhecida da maioria. A música diz assim: por que não voltou o meu Jesus? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Não o sei. E quando será, também não sei. Mas quem sou eu para entender as coisas que velou? E quem sou eu para explicar porque ainda não voltou? Mas de uma coisa certo estou, que meu Jesus jamais falhou, que é muito sábio para errar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Amém. Eu cantei esta música por uma razão, pastor. Por uma razão, meus queridos irmãos. Esta música era uma música que eu sempre costumava cantar na hora do pôr do sol, em casa, na chegada do sábado. E o meu filho Esdras, que dormiu no Senhor, uma vez perguntaram para ele que lembranças ele tinha a respeito da sua vida que, de certa maneira, marcou a sua vida, marcaram sua vida. E eu me lembro dele cantando essa música porque ele dizia que ouvia eu cantar essa música em casa e que esses momentos eram especiais. Ele com certeza sabia também como era especial ouvir as suas canções. Quando ele cantava, eu me encantava. Me enchia de orgulho, de alegria e de felicidade ao vê-lo entoar louvores ao nome do Senhor. Mas antes de falar do Esdras, eu preciso voltar no tempo e dizer para os irmãos, há muitos anos atrás, eu estava na minha casa, trabalhava como diretor da igreja de Maranguapiúna, em Recife, Pernambuco, na realidade em Paulista, uma cidade da região metropolitana do Recife. E eu trabalhava com a igreja ali, estava angustiado, orando a Deus para que Deus me desse sabedoria e força para dirigir a igreja. E no momento de oração, mais ou menos num horário como esse, estava eu ajoelhado e clamando ao Senhor para que Ele me desse sabedoria e buscando a presença de Deus. Aí eu adormeci orando, adormeci. E quando adormeci, comecei a ver, como em sonho, uma cena curiosa. Eu via um cadáver, um esqueleto, na realidade, numa poça de lama, e via Jesus se aproximar. Claro que, como sempre, né, nos sonhos a gente nunca vê o rosto de Jesus, eu não vi o rosto de Jesus, mas eu via ele se aproximar, tirar aquele cadáver da lama, aqueles ossos, aquele esqueleto da lama, colocar sobre uma pedra, e ele começou a limpar aquele esqueleto e começou a refazer aquela pessoa, como se ele estivesse trazendo de volta aquela pessoa que estava morta. E eu acordei com aquilo na mente. Alguns dias depois, perguntei para minha mãe. Eu tive esse sonho, contei para minha mãe. Minha mãe disse: meu filho, talvez você encontre alguma explicação para este sonho lendo Ezequiel 37, que fala do Vale de Ossos Secos, quando Deus
mandou que Ezequiel profetizasse aos ossos que estavam sobre a superfície do vale, e eles se puseram de pé. Talvez Deus queira te dar alguma mensagem, mas somente anos e anos depois, alguns dias atrás, eu tive a sensação de que aquele sonho que tive há muitos anos estava tendo seu cumprimento agora na minha vida, por conta de tudo que tenho experimentado e vivido. Eu resolvi dar um tema para esse testemunho, para essa mensagem, e eu gosto sempre de falar o tema para que a igreja grave na sua mente, que através do tema você consiga lembrar da mensagem e guardá-la em seu coração. O tema dessa mensagem é o confronto. E o primeiro significado da palavra confronto, já para a gente iniciar entendendo mais o porquê do tema, o significado da palavra confronto é um encontro face a face. Você pode também colocar duas ideias de duas pessoas, uma frente à outra, isso também pode dar para a gente um significado mais amplo da palavra confronto. Na realidade, eu gosto mais do encontro face a face. Eu acredito que todos nós, na realidade, o que eu quero dizer com esse tema é que todos nós, em algum momento, ou já tivemos ou teremos um confronto com Deus. Você pode mudar essa palavra confronto, se ela não te agradar, para a palavra encontro com Deus. Mas uma coisa é certa: todos nós que nos encontrarmos com Deus um dia, para o processo da nossa conversão, para ressignificar a nossa vida espiritual, para ressuscitarmos como seres humanos, cristãos, fiéis, seguidores do Senhor Jesus, esse encontro provavelmente será um confronto. Porque Deus irá olhar para nós, irá examinar, esquadrinhar o nosso coração e revelar para a gente o que é que está errado e o que precisa ser mudado. E ele vai mostrar nesse confronto que ele é a única saída, o único caminho para mudar a nossa vida. Por isso, eu quero deixar claro aqui que a base dessa mensagem é: todo servo de Deus teve ou terá o seu vale de Jaboque, o seu encontro face a face com Deus, a sua luta com Deus. Deus está realizando um chamado a todas as nações, e esse chamado é para esse confronto, queridos. É um confronto sem questionamentos, é um confronto imperativo. Deus exige que o seu povo se prontifique a confrontá-lo. Ele diz: vinde e arrazoemos. Ele tem chamado o seu povo para um encontro que, na realidade, é um confronto. E você vai entender o porquê deste termo. Há um desconforto intencional na alma da maioria do povo de Deus neste momento. Um desconforto intencional. Por que eu digo intencional? Deus tem incomodado a sua igreja. Deus tem mexido com o seu povo de tal forma que tem nos chamado, ou seja, chamado a nossa atenção para ele. Em outras palavras, ele deseja contemplar o nosso coração, vê-lo exatamente como ele é, porque ninguém pode esconder nada dele, e ele quer que, pela fé, contemplemos a sua face, assim como Jacó no Vale de Jaboque. Nós precisamos desse encontro. É essencial, é imperativo, esse encontro pessoal é intransferível com Deus. Foram muitos os profetas que vivenciaram esse confronto, irmãos, com Deus. E estes mesmos profetas foram abatidos diretamente por sofrimentos decorrentes dos juízos de Deus. E quando eu falo juízos de Deus, dos juízos divinos, eu não quero que você confunda juízos com pragas, tá? As pragas, elas cairão sobre os ímpios como punição, mas os juízos de Deus muitas vezes caem sobre ímpios e justos numa forma de disciplinar. Ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Então, a disciplina que cai sobre o povo de Deus neste momento, os juízos que caem sobre a terra nesse momento, tem como objetivo a disciplina, chamar o seu povo que está dormindo para acordar e ir ao encontro do Senhor no Vale de Jaboque. Todos nós, se não tivemos, ainda teremos um encontro real com Deus. Aquele sonho que eu tive no passado, de aquele esqueleto sendo remontado, sendo reconstruído por Deus, era, na realidade, a minha própria imagem que eu estava vendo, mas eu não entendia isso. Mas à medida que os anos foram passando, Deus me revelou que aquele sonho tinha a ver com a minha própria vida. Jeremias foi um desses profetas.
que eu acabei de mencionar para os irmãos aqui. Muitos profetas foram chamados a sentirem a agonia, a dor, o sofrimento, os efeitos dos juízos sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus olhasse para ele, voltasse a adorar ao Senhor, voltasse a ter o Senhor como Senhor de suas vidas. Então, particularmente, o encontro de Jeremias com Deus, que eu faço um paralelo no livro de Lamentações, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. No livro de Lamentações, nós vamos ler agora alguns textos. Eu vejo na narrativa de Jeremias um paralelo com a minha própria história, com a minha experiência vivida quando eu estava no hospital, naquele momento em que eu estava morto e revivi. E aí você vai perguntar, é verdade que você morreu e reviveu? Não me refiro à minha morte física, mas principalmente à minha morte espiritual. Eu precisava de ressurreição espiritual e eu tive que passar por esse processo. O livro de Lamentações, queridos, é um livro lindo demais, um livro poético, que traz consigo uma composição literária muito rebuscada e que tem como objetivo transmitir de forma poética aqueles eventos que eram tão marcantes para Jeremias. Então, ele compõe esse livro, ele prepara esse livro com a estrutura poética a fim de trazer mais sentimento à transmissão dessa palavra. Não é à toa, queridos irmãos, que o nome do livro Lamentações se refere a um canto de lamento, a um canto fúnebre. É uma referência, realmente, a uma musicalidade que está saindo do coração do profeta. Ele precisava falar aquelas coisas para o povo de Deus, precisava conversar com Deus a respeito dos seus sentimentos, mas ele precisava que isso viesse do fundo da alma. Então, ele introduz a música, a canção, a poesia para falar com Deus e para tentar mostrar para o povo a sua real condição pecaminosa, a fim de fazer com que eles voltassem os olhares para Deus. No texto que nós vamos ler agora, eu encontrei essa afinidade da dor de Jeremias. Meu confronto com Deus não foi muito diferente do confronto de Jeremias com Deus. Claro que salvo as devidas proporções, mas eu quero trazer agora para vocês uma narrativa de Jeremias que vai mostrar para os irmãos mais ou menos o que eu estava sentindo quando eu fui hospitalizado com Covid, só para que os irmãos entendam o contexto. A minha mãe tinha falecido há poucos dias. Quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe, fiquei em profunda tristeza. Nesse mesmo dia da profunda tristeza, fui acometido pelos sintomas da Covid e que começaram a se agravar e eu precisei ser internado. Fiquei numa situação muito difícil, complicada, com a saturação muito baixa, quase tendo que ser entubado. E a minha agonia era tanta que eu cheguei a me despedir da minha família. Cheguei a dar adeus para a minha família. Cheguei a dizer para o meu filho mais velho, para minha esposa, olha, não abro mão de encontrar vocês no céu. Se preparem, por favor. E eu disse para minha esposa, eu acho que está chegando a minha hora, eu preciso me preparar para isso. Fui internado, passei 9 dias internado em profunda agonia, e lá dentro do hospital eu tive com Deus um encontro que para mim é quase inexplicável. E todas as vezes que eu vou dar esse testemunho, eu não sei como me referir à forma como Deus me encontrou, mas sei que ele me encontrou por causa dos frutos que ocorreram a partir daquele momento, por causa da minha mente que foi transformada naquele lugar, no lugar que eu estava esperando a minha morte. Deus me devolveu a vida espiritual e trouxe saúde ao meu corpo. Muito bem. Naquele lugar, eu tive um confronto com Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu tive um momento de escuridão na minha vida, um momento de apostasia, de abandono da fé. Me distanciei de Deus e sofri muito por conta disso. Sofri enquanto estava distante de Deus e sofri na tentativa de abraçar novamente o Evangelho e receber a Cristo como meu Salvador por segunda vez. Clamei ao Senhor de todo o meu coração, Deus restaurou a minha vida, fui rebatizado, retomei minha vida, retomei meu ministério. Fizemos renovação de voto, eu e minha esposa, renovamos nosso lar, nossa família, e eu tinha dentro de mim a seguinte
questão. Agora que eu encontrei-me novamente com o Senhor, eu vou usufruir de paz de espírito. Mas, meus queridos, foi o início de uma trajetória muito dolorosa. Por mais que os dias passassem, por mais que eu estivesse na igreja cantando, louvando, orando, pregando, eu precisava sentir a paz de espírito em meu coração. Mas os meus olhos, todas as vezes que eu me aproximava de Deus, me ajoelhava em agonia, em oração, todas as vezes que eu olhava para trás, eu só enxergava aquele homem que pecou, aquele homem que abandonou a Deus por algum momento da sua vida, e eu não conseguia aceitar o perdão de Deus. E entrei num processo de depressão, de angústia, ansiedade, medo, e eu não tinha mais paz de espírito. Isso se agravou tanto, irmãos, se agravou tanto que eu comecei a desejar a morte, a orar pela morte e a dizer para Deus: Senhor, tira a minha vida, me leva, eu não quero mais viver, porque eu não sinto paz de espírito. Eu quero sentir a alegria da salvação, mas eu não sinto a alegria da salvação. Todas as vezes que me ajoelhava, orava pelos mesmos erros do passado, como se Deus nunca tivesse me perdoado. E aquilo foi tomando uma proporção na minha vida e eu perdi a alegria de viver. Não queria mais viver. Me sentia castigado, punido por Deus. E eu sabia que os meus pecados do passado eram graves. E eu não queria entender que aquele processo de reconstrução, de juízos de Deus ainda estava sobre mim para me purificar e me transformar por completo. Eu simplesmente não conseguia olhar para Cristo, só conseguia olhar para mim mesmo. E olhando para mim, a única coisa que eu desejava era a morte. Muito bem. Acho que Jeremias vivenciou um pouco dessa experiência. No capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 1, e eu peço que você acompanhe comigo, está escrito: olha só como Jeremias estava se sentindo e como ele abre o coração para Deus e para o povo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Lembram do meu sonho lá? Era como Jeremias estava se sentindo aqui. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão os mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus olhos, os meus caminhos, com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Sabe aquele outro texto que diz assim: quem não cair sobre a pedra e não for despedaçado, não pode ser reconstruído? Porque tem um texto na Bíblia que diz que a pedra, muitos cairão sobre a pedra, e há muitos sobre quem a pedra cairá. Eu não quero ser parte daqueles sobre quem a pedra cairá. Como juízo definitivo de Deus, é a punição de Deus sobre os ímpios. Eu quero ser aquele que cai sobre a pedra. E me parece que Deus me fez cair sobre a pedra que é Cristo. Me esmiuçou, como diz aqui o profeta Jeremias em Lamentações. Me esmiuçou, me quebrou completamente. E a minha oração no hospital, queridos, era mais ou menos parecida com essa de Jeremias. Eu dizia: Senhor, o meu coração ainda está conturbado e eu preciso de paz de espírito. Estou às portas da morte. Então, por favor, devolve-me a paz, Senhor. Não é neste momento que nós estamos entre a vida e a morte que o Senhor se manifesta. Não é nesta hora que o Senhor fala com as pessoas antes de morrer. Fala comigo, Senhor. Mas por mais que eu falasse, assim como Jeremias acabou de dizer, não ouvia a voz de Deus, não sentia a sua resposta. E era grande a minha agonia. Grande a minha agonia. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, verso 11, deixando-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo da flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para o povo, o meu povo, a sua canção todo dia. Fartou-me
de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, essa também era a minha oração, irmã, olha só, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Sabe, queridos, Deus tinha um confronto comigo. Eu já tinha desistido da vida, não queria mais viver, eu orava pela morte, e agora eu tinha a oportunidade ali no hospital de descer à sepultura. Parecia que estava tudo encaminhado, mas eu não tinha paz de espírito, então não aceitava ainda dormir sem ter essa paz. E eu clamava a Deus por ajuda, por misericórdia. O meu físico estava tremendamente abatido, e eu dizia, Senhor, me ajuda, me ajuda. Quando os médicos perguntavam para mim, como você está se sentindo, eu dizia simplesmente, eu só quero respirar, eu só quero respirar. Usaram todo tipo de aparelhos de respiração para me ajudar nesse processo, mas eu queria respirar muito mais do que o fôlego natural. Eu queria respirar o fôlego de vida, aquele fôlego que vem da boca do Senhor. Eu queria respirar aquela vida que sai da boca de Deus e transforma o coração, transforma a alma. Eu precisava disso. E sabe, queridos, em algum momento daqueles 9 dias no hospital, de forma simplesmente espontânea, e eu posso usar esse termo sim, porque foi um milagre que aconteceu, de forma milagrosa, dentro daqueles 9 dias no hospital, não sei dizer qual dia, perdi a noção do tempo lá dentro, em um momento eu acordei com uma nova mente e um novo coração. E eu entendi que existem promessas na Bíblia que Deus cumpre da forma como ele escreve. Ele disse em Ezequiel, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. O Senhor promete e cumpre com as suas promessas. Por isso Davi dizia, dá-me, Senhor, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele também sabia dessa promessa de Deus de dar um novo coração para o ser humano. E ele me deu num dia, irmãos, eu não sei dizer qual dia dos 9, num dia eu acordei com um novo coração e uma nova mente. Por que a minha mente estava renovada? Vou explicar para vocês por quê. Porque eu comecei a amar a vida. Eu comecei a valorizar as coisas simples da vida. Eu queria tocar meus filhos novamente, eu queria tocar a minha esposa novamente, eu queria a sensação de estar com a minha família. Aquele anseio pela morte tinha desaparecido, agora eu queria a vida. E sabe o que mais me deu provas de que eu havia sido visitado pelo Senhor naquele hospital? A maior prova para mim foi que o Senhor me fez entender a sua graça. Ele me disse no hospital que eu precisava descansar. Eu saí com um conceito de vida e da graça de Deus tão profundo e tão grande que eu não conseguia mais olhar e enxergar o meu passado, como se Deus tivesse me feito esquecer. Eu não conseguia mais, quando orava, lembrar do que tinha feito. Eu só conseguia olhar para Cristo, seu amor, sua misericórdia, a sua capacidade de renovar a minha vida. E sabe, queridos, comecei a falar com Deus desta forma, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está me dando, pelo que está acontecendo com a minha mente. Até mesmo os enfermeiros, ao entrarem naquela sala, os pacientes que estavam ao meu lado, nenhum deles mais eu conseguia olhar da mesma forma. Meu coração se encheu de amor. A minha vontade de testemunhar para aquelas pessoas, de falar para aqueles homens que estavam ao meu lado também com Covid. Eu precisava falar do amor de Deus, eu tinha que falar, e eu comecei a repartir o amor de Deus com aquelas pessoas. Meu coração estava renovado, o meu desejo pela vida renovado. E sabe, irmãos, Deus começou a colocar na minha mente vários textos que eu já tinha lido, como, por exemplo, eu tenho um jugo para te dar, mas esse jugo é meu, ele é suave, o meu fardo é leve. Você precisa descansar no Senhor, aceitar o meu perdão e viver com alegria. Sabe, irmãos, Deus começou a me trazer à mente alguns textos, como o texto de Judas, que só tem um capítulo que diz lá que o Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. Deus começou a me mostrar que ele se responsabiliza pelo meu andar, pela minha vida espiritual, pela minha prática das boas obras. Por que é que tantas vezes eu me angustiei por não ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse? E Deus disse, olha, descansa, a minha graça te basta. Você precisa confiar de que eu estou operando transformação em você. Você precisa confiar no que está escrito. O Senhor Jesus também disse em sua palavra, ele me trouxe à mente naquela época, naquele tempo.
no hospital, a oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, nós devemos orar dizendo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mais uma vez, Deus dizendo, você está percebendo? Sou eu que fortaleço você. Eu que comecei uma obra na tua vida e vou completá-la até o último dia. Assim como disse Paulo, eu estou certo de que aquele que começou uma obra vai terminar aquele último dia. Então descansa, confia no meu poder para transformar a tua vida, o teu coração, recebe o perdão, vive novamente, ressuscita pelo poder do meu nome. E eu senti, meus queridos irmãos, naquele lugar, o poder de Deus tomando conta da minha vida e me restaurando a alma, não somente o meu físico. Meu corpo começou a melhorar e rapidamente eu recebi alta e voltei para casa. Sabe quem foi me buscar no hospital? Feliz da vida, porque estava em oração, clamando ao Senhor pela minha restauração, pelo meu restabelecimento. O meu filho Esdras. Ele e a minha filha Lenise, a sua esposa, foram me buscar no hospital. Eu desci ainda muito convalescente, muito sem poder me mexer de forma abrupta. Eu precisava com calma me movimentar, porque ainda estava em recuperação. Entrei no carro com muita calma e ali eu pude conversar com meu filho. Ele disse, pai, nós oramos tanto, que bom que a gente está levando o senhor de volta para casa. Eu pedi tanto a Deus e eu disse, filho, eu senti os efeitos da oração de vocês. Eu senti que todos estavam ali orando por mim. Senti minha família em agonia orando por mim. E sabe, irmãos, fomos felizes para casa. E eu iniciei na minha casa um momento muito especial. O abraço da minha esposa, os momentos com meus filhos. Sentar no sofá e conversar com Esdras e com Gabriel a respeito das coisas de Deus. Sentamos, conversamos, falamos sobre os milagres que Deus havia realizado na minha vida. Esdras falou de um texto que ele tinha lido no Desejado das Nações e com lágrimas nos olhos ele disse, pai, o evangelho já estava comprometido na época de Jesus, as pessoas já estavam fechadas e os seus olhos lacrimejavam e eu ficava pensando, meu Deus, que bênção meu filho se sentir tocado por porções da palavra de Deus, que bênção que lágrimas descem dos seus olhos. Mas, queridos, cerca de uma semana depois, eu estava levando meu filho para ser internado, também com Covid. Ele foi internado às 8 horas da manhã, entrou para ser internado às 8 horas da manhã, e às 4 horas da manhã do outro dia, meu filho dormiu no Senhor. Minha mãe já havia falecido. Eu passei por esse deserto entre a vida e a morte, e agora o meu filho. E sabe, queridos, Deus me colocou uma coisa na mente. Se eu tivesse aquela mente amarga, aquele coração doente, que não aceitava o perdão de Deus, que achava que os seus juízos ainda estavam caindo sobre mim, e eu tivesse perdido meu filho com aquela mente, provavelmente o meu coração estivesse em rebeldia, em agonia profunda, e jamais eu conseguisse acreditar no amor de Deus novamente. Mas Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, tão perfeito, que primeiro me levou, conduziu, preparou minha mente para a maior prova que já vivenciei na minha vida. A perda do meu filho. Vivenciei uma experiência muito gratificante com todo esse sofrimento. E eu já tenho contado em alguns outros testemunhos, talvez você já tenha ouvido isso. Eu experimentei a perspectiva do filho e experimentei a perspectiva do pai. Do filho, quando eu estava lá no hospital. Porque eu clamava ao Senhor, queria que o Senhor me ouvisse, e eu passei um período dentro do hospital sem ouvir a voz de Deus. E foi terrível vivenciar esse sentimento de solidão, de abandono. Eu queria sentir o Senhor tocar-me, queria Ele comigo, presente ali. Eu estava sozinho, fomos separados, a família vai embora e você fica sozinho no hospital. É terrível essa condição que o mundo está passando, que o nosso povo tem passado. Eu precisava disso, queridos. E eu vivenciei a experiência de Jesus ali sozinho, clamando para que o Pai me escutasse,
respondesse a minha oração e não tendo respostas, não ouvindo nada, não sentindo nada. Lembro de quando o Senhor disse, Deus meu, por que me abandonaste? Lembro dele no jardim de Getsêmani dizendo, por favor, Senhor, se é a tua vontade, tu que podes todas as coisas, passa de mim este cálice. E esta oração não foi atendida, e o Senhor teve que seguir a sua via dolorosa e receber morte de cruz. Eu me senti como filho, mas também me senti, uma semana depois, como pai, vendo meu filho naquela ambulância indo para o hospital, e eu sem poder fazer nada, sabendo que a soberania estava nas mãos de Deus e que meu filho seria levado, e eu não sabia o que iria acontecer, se ele voltaria vivo, se ele não voltaria vivo, mas eu tive que me segurar. Tive que suportar. Pois é, meus queridos, eu experimentei um pouco do sofrimento, da dor do coração de Deus. Quando Jesus esteve no Getsêmani, ele orou um pouco, voltou, orou mais um pouco, voltou, e vocês sabem o que aconteceu. Ele precisava de alguém para orar com ele. Ele precisava de alguém para dividir a sua dor, mas ele estava sozinho. E ele pergunta a Pedro, será que nem por uma hora você pode vigiar comigo? Eu vivenciei um pouco dessa aflição e dessa dor de Deus. E eu louvei a Deus porque, mesmo diante do sofrimento, o Senhor me conduziu a esse momento de vida. Jeremias, nesse texto de Lamentações, reclama a Deus a respeito da situação dele e do seu povo. Mas ele não reclama com Deus. Ele reclama a Deus. É diferente. Sabe, irmãos, quando Deus nos confronta, tudo muda. Quando Deus nos confronta, algo tem que acontecer. Quando Deus nos confronta, tudo ao nosso redor é transformado. Sabe o poder do Evangelho? Está escrito em Romanos 1, verso 16. O que é que diz lá? Porque o Evangelho, não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus nos confronta, quando Deus nos confronta, o Evangelho em toda a sua essência nos encontrando. E o Evangelho, irmãos, é mais ou menos assim. É como se você fosse atropelado por um caminhão em alta velocidade e depois chegasse na igreja perfeita dizendo, hoje eu fui atropelado por um caminhão em alta velocidade. Ninguém iria acreditar em você, porque um caminhão que lhe atropela em alta velocidade destrói você completamente, não resta nada. E o Evangelho é assim, quando você é encontrado pelo Evangelho, ele te pega para valer e ele destrói tudo que tem de você, do velho homem, e dá para você esperança, porque Deus começa a fazer brotar de você nova vida. Então esse é o Evangelho em sua essência. Eu fui confrontado por Deus, eu vivenciei perdas dramáticas, que ainda hoje trazem muitas dores, muitas tristezas para a gente, mas a alegria de ter vivenciado essa experiência com Deus e saber que Deus me preparou para esse momento de dificuldade, me mostrou o quanto Ele me ama. O quanto Ele me ama. Quando você se encontra com Deus através desse confronto, até o seu nome muda. Sabe como eu me chamava, irmãos? O meu nome era dor. O meu nome era depressão. O meu nome era ansiedade. O meu nome era medo. E depois desse encontro com Deus, ele mudou o meu nome, assim como fez com Jacó no Vale de Jaboque. O meu nome agora é confiança. O meu nome é paz de espírito. O meu nome é perdão e dependência. Deus mudou o meu nome. Deus me honrou, me ergueu. Porque eu estava morto e revivi. Estava perdido e fui achado. Então, eu preciso destacar para vocês como Jeremias lidou com a crise, para que não fique assim em aberto. Em primeiro lugar, ele abriu completamente o seu coração e confrontou-se com Deus. Falou de como sentia os juízos de Deus sobre ele e como ele estava sofrendo as agruras dos juízos que caía sobre ele e sobre o seu povo.
Então, em primeiro lugar, ele abre seu coração a Deus. Segundo, irmãos, que está lá no verso 21 e 23, que não dá tempo para a gente ler, mas você pode ler depois. Segundo, ele mudou o foco da dor para o amor. No verso 21 e 23, permita-me, pastor. 21 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, primeiro ele apresenta a Deus a sua reclamação, a sua lamentação, o seu sofrimento, mas depois ele muda o foco, ele tira os olhos da dor e olha para o amor. Isso só pode ocorrer por obra do Espírito Santo. E terceiro, finalmente, ele decidiu esperar com paciência e aguardar em silêncio. Pode conferir no verso 25 e 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso em silêncio. Glória a Deus. Deus nos chama para um confronto. Ele quer que nos apresentemos diante dele com sinceridade e humildade. Porém, quando ele falar, nós ficaremos em silêncio. É sempre assim. Foi assim com os profetas. Foi assim com Jó. Foi assim com Abacuque. Foi assim com Jonas. Foi assim como vimos agora com Jeremias. O meu apelo para você nesta tarde, a minha pergunta para você nesta tarde é: qual é o seu olhar hoje para a vida? Como você tem encarado a vida? Será que você ainda precisa desse confronto? Se você ainda não experimentou esse confronto, permita que Deus o encontre. Caia sobre esta rocha. Peça para ele: Senhor, esmiuça-me completamente. Quebra-me em 1000 pedaços. Reconstrua-me, faça-me novamente, porque quero viver com ânimo no coração, com prazer em fazer a tua vontade, com alegria em te obedecer. Isso é obra do Espírito Santo, queridos. Se você quer vida com perfeição e obediência, não fica falando sobre obediência e perfeição. Fica falando sobre comunhão, sobre busca, sobre relacionamento, porque Deus vai te transformar. Não nos conformemos com este século. Não se conforme consigo mesmo, com a sua situação. Eu encerro falando para você uma frase do pastor David Wilkerson. Aquele pastor que já faleceu, já dormiu no Senhor, mas antes de realizar seus incríveis projetos evangelísticos, que muitos de vocês conhecem, ele orou a Deus inconformado com a sua vida e com o seu ministério, que ainda era infrutífero. E ele disse assim: Senhor, se isso é teu ministério com o Espírito Santo, então não quero mais. Olha que oração corajosa, queridos. Senhor, se isso é ter o teu ministério, se esse ministério que eu tenho é um ministério do Espírito Santo, se essa vida que eu tenho é vida de Espírito Santo, então não quero mais. Ele confrontou-se com Deus. Ele ficou face a face com Deus. Ele teve o seu vale de Jaboque. E eu convido você nesta tarde a ter o seu vale de Jaboque, o seu encontro com Deus. Na próxima vez que você se ajoelhar, clame ao Senhor e diga de todo o coração: Senhor, se ainda não fui achado de ti, encontra-me. E se esse encontro tiver que ser um confronto para que eu fale e depois me cale para sempre e ouça a tua soberana voz dizendo o que queres de mim, que assim seja. Faça essa oração perigosa para você. Faça essa oração perigosa para a sua família. Deus, custe o que custar, confronta-me, mas salva a minha vida. Esse é o meu desejo para você nesta tarde. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.